Hoje você vai aprender. Hoje nós iremos falar de um fenômeno comprovado pela ciência, mas abafado. A coisa foi sinistra. Foi sinistra. E não só aconteceu uma vez, mas aconteceu várias vezes. Os militares não conseguiram explicar e varreram tudo para debaixo do tapete. Nós iremos hoje falar sobre o Star People, o povo das estrelas, que tem formato humanoide, formato semelhante ao ser humano, mas que, né, criou um grande furdúncio, tanto nos Estados Unidos quanto no Canadá, né, e os caras simplesmente ninguém consegue pegar. Então você imagina só uma tecnologia alienígena e o desaparecimento de pessoas. É algo inacreditável e nós vamos comentar aqui sobre esse caso, tá? Senhores, antes de iniciar o vídeo, rápido e prático, peço encarecidamente para vocês deixarem o like de vocês, extremamente importante para divulgar esse projeto, tá? Não só deixar o seu like, mas compartilhar esse vídeo com seus familiares, com seus amigos. Essa é a força expressora do canal. E também no nosso veículo de comunicação oficial, que é esse veículo aqui, você já está disponível esse e-book para você poder baixar, tá? Quem quiser conhecer meu trabalho, é preciso esperar uma abertura de vagas. E aí tem aqui a descrição para você ver aqui quando será aberta as nossas vagas, tá bom? Então já tem todo o informativo aqui para vocês, já no e-book, para vocês poderem conhecer aí o meu trabalho. Nós vamos falar hoje sobre Star People. E quando se fala de Star People, é uma série, né? São vários e vários vídeos que eu vou trazer para vocês. Não vou trazer em sequência para não ficar massivo, né? Mas se trata aí dos índios Chocal, os índios Navarros, Cherokees, a Tupi-Guarani, e aí vai, meu irmão. A coisa é sinistra, tá? Pois bem, senhores, vamos começar a nossa aula de hoje aqui. A doutora Ardy Skilker Carly, professora da Universidade Estadual de Montana, uma nativa dos povos Cherokee e dos Choctaw, tem pesquisado o povo das estrelas, né? Star, estrela, people, pessoas, povo das estrelas, e colecionado o encontro entre eles e índios nativos por muitos anos. Nós estamos sozinhos? Se não, quais são as implicações quando o público ficar sabendo ciente da existência desses alienígenas? Como isso mudará a forma como olhamos para a natureza, da realidade como vivemos aqui? E por que vivemos dessa maneira destrutiva? Então, muitas são as perguntas às quais poucas são respondidas. O meu povo fala de pessoas estelares que vieram até nós desde há muitas gerações. Relembrando aqui vocês, no relato, no livro do Almirante de Richard Burns, ele mesmo diz que após as inversões magnéticas, após os grandes cataclismos cíclicos que assolam esse planeta, civilizações de extraterrestres recomeçam, fazem toda uma infraestrutura para recolonizar a Terra com seres humanos novamente. Principalmente a civilização na Antártida, tá? Que já perdura, perpetua por milênios. E aí ocorre uma grande destruição e eles vão lá e através dos seus bunkers subterrâneos, estradas subterrâneas, utilizando vagões de trens, vão lá e repopulam a população inteira, né? Para quê? Para fazer com que a Terra funcione novamente. Pois bem, senhores, vamos falar sobre esses eventos aqui. O povo Star People trouxe ensinamentos, histórias e mapas do cosmos e nos ofereceram e os ofertaram para nós gratuitamente. Eles foram gentis, amorosos e deram um grande exemplo. Quando nos deixaram, meu povo disse que houve uma solidão como nenhuma outra. É aquilo que eu digo. Ocorre uma grande destruição em massa, eles aparecem, ajudam as civilizações a se reerguerem novamente, tá? E depois, assim que a civilização se estabeleceu, eles pulam fora, tá? E aí, olha só, tenho compartilhado o trabalho da doutora Ardy Skickler Carly. Ela aprendeu sobre o povo das estrelas, quando sua avó lhe contou as antigas lendas de seu povo.
Escrevi sobre uma história que ela compartilhou sobre um ancião que contou que uma aeronave, um disco voador, caiu em uma reserva, tá? Na verdade, tem mais algumas histórias aqui que eu preciso falar para vocês. Também escrevi sobre outra ocasião que compartilho a história de um coração alienígena petrificado, né? É curioso o fato que a tecnologia de petrificação tá sempre é citado qualquer tipo de petrificação com alienígena. É incrível, né? Você pode pegar lá documentos do exército russo, dos Estados Unidos, os caras sempre. Alguma coisa tem a ver com petrificação, né? E aí ele vai falar que escreveu várias e várias histórias aqui. Em 1930, um caçador de peles chamado Arnold Laurent e seu filho viram uma luz estranha e uma aeronave incomum cruzando o céu do norte em direção ao lago Angicane, no norte do Canadá. Tá? Os caçadores descreveram o objeto como cilíndrico ou em forma de bala. Vale lembrar, tá? Assim, não é uma regra clara o que eu vou falar aqui. Não é uma regra absoluta. Mas é dito que os discos voadores em formato de cilindros são dos réptil pararapurulianos. Não posso confirmar, não acredito que seja uma regra clara que ocorra divisão, mas de relato de ex-militares falam que quando se vê um cilindro, um charuto no céu, essa nave ela está correlacionada a esse tipo de espécime no céu, tá? Pois bem, eles viram uma nave que parece um tipo de cilindro, tá? Pouco tempo depois, Joey, outro caçador, em um snowshot. Snowshot é tipo um quadriciclo de neve, tá? Também viu na vila de pescadores de esquimós. A vila onde viviam cerca de 2.000 esquimós parecia estranhamente silenciosa quando ele chegou. Ele visitou cada cabana e depósito e encontrou potes de ensopados enegrecidos, mas nenhuma pessoa no local. Inexplicavelmente, ele não encontrou um único rastro humano no assentamento. Então, um cara, né, caçador, entre outros, saiu da vila. Quando voltou, não encontrou ninguém. Só que encontrou, tipo, colher na mesa, pote na mesa. Parece que as pessoas simplesmente foram embora. Não recolheram seus pertences nem nada. Labelle, preocupado com as pessoas desaparecidas, foi diretamente a uma agência telégrafa e relatou o mistério à polícia de Montana Real canadense. Tá? Várias horas depois, os montanos chegaram e ficaram perplexos com o desaparecimento em massa dos aldeões. Vamos recapitular aqui, que eu já vou avançar aqui para vocês. Tá? Vamos recapitular. Pensa um pouco. Nós temos um vilarejo com 2.000 esquimós. O vilarejo onde você tem aí aqueles quadriciclos de neve, onde você tem pessoas que são pessoas que eu não posso falar a palavra aqui, mas elas têm isso aqui. Você tem cachorros, você tem estoque de comida, você tem as pessoas vivem ali. E de repente o cara saiu, quando ele voltou, ele não encontrou mais ninguém, a ponto que ele teve que chamar ajuda. Aí, adivinha o que aconteceu? Eu sei porque eu acompanho essa história. Simplesmente, eles fizeram uma busca no local. Não encontraram nenhuma marca de pegada, nenhum cheiro de ninguém, nenhum nada. É como se as pessoas desaparecessem daquele lugar e não deixassem vestígio. Elas não caminharam para um lugar, elas simplesmente desapareceram, tá? Uma equipe de busca procurou os aldeões desaparecidos, mas eles nunca foram encontrados até os dias de hoje. Os cães de trenó, pertencentes aos esquimós, foram encontrados enterrados sobre um monte de neve de 3,6 metros no perímetro do acampamento. E aqui eu vou falar para você que aqui é a sabedoria, tá? Todos eles morreram de fome e o grupo de busca também descobriu alimentos e provisões intocadas nas cabanas. Acontece o seguinte: o primeiro animal a dar o alerta que vem chumbo grosso é o cachorro. Geralmente o cavalo ele se assusta com discos voadores, ele dá no pé, ele foge mesmo. Só que o campo eletromagnético produzido pelo coração do cavalo é exatamente bem semelhante ao campo eletromagnético dos veios fluviais de água.
Ou seja, tanto o cavalo como alguns animais silvestres já estão familiarizados com entidades, com muita coisa. Tanto é que existe uma história que é o seguinte: dizem, a história real é essa. Se você comprar um terreno e você estiver interessado em construir uma casa, a história oficial diz que aonde um cavalo repousar, você deve construir a sua casa. Pois bem, eu digo o oposto. Aonde o cavalo repousar, onde o cavalo estiver a maior parte do tempo, não construa nada ali. Porque as chances de uma interferência magnética que vai transformar sua vida em solidão é muito grande. Então, os cavalos estão relacionados a um campo magnético que é nocivo aos seres humanos, tá? Então, você não deve construir a sua casa jamais onde o cavalo repousar. E aí, curiosamente, foi feito um estudo onde, através de radiestesia, que onde tem veios d'água, produz-se campo magnético. E esse campo magnético, em contato com o cobre, ele é mensurado. Só que, ao mesmo tempo, naquela região que tem veio de água, se você dormir ali, você passa a ter insônia, você passa a ter um monte de problemas crônicos. Então o interessante nunca é construir o seu quarto ou sua casa onde tem veias de água, tá? Agora, então o cavalo, ele tá familiarizado com o mundo espiritual, assim como alguns animais silvestres, veado, bode, todos eles estão familiarizados. O cachorro não. O cachorro não é um animal familiarizado com o mundo espiritual. Então, o primeiro animal a dar o alerta, o alarde, é o cachorro. Então, muitas vezes o cachorro vai começar a latir. E percebendo que não é boa coisa, você tem que dar valor ao instinto. Por exemplo, quando um bruxo faz algum tipo de feitiçaria contra você ou contra a sua família, o primeiro a sentir o embaço é o animal. É a sua criação, é as suas galinhas, é seu cachorro. Então, o que acontece? Muitos bruxos de alta hierarquia, possuem muitos animais de estimação em sua casa. Papagaio, periquito, galinha, coelho, tudo que você pode imaginar. E por que esses bruxos têm esses animais? Porque caso eles sofram algum tipo de feitiçaria, a feitiçaria ela é predestinada primeiro para os animais, para depois para o dono. Então é muito comum você ver, né? Sabe? Casa de bruxo tem muitas ervas e tem muitos animais. Infelizmente é assim, né? Mas aí qual é o problema? O cachorro ele sofre primeiro, né? Sempre sofre primeiro. Porque o cachorro ele tem um campo magnético parecido com o do ser humano, ele vibra parecido. Então, aquilo que assusta o ser humano, ele consegue enxergar e ao mesmo tempo ele consegue alertar. Por isso que ele late. Ah, o cachorro tá latindo pro vazio. Cachorro burro tá latindo pra parede. Meu irmão, o cachorro não é burro. Ele tá latindo aquilo ali porque tem alguma coisa naquela parede. Você não consegue ver, mas seu cachorro consegue ver. Então, você pode reparar, todo avistamento de OVNIs, de extraterrestre, de disco voador, sempre que envolveu algum tipo de animal, principalmente como cachorro, eles eliminam o cachorro. Sempre foi assim. Então você vê que no caso aqui, ó, que eles fizeram o desaparecimento de 2.000 esquimós, eles tiraram os cachorros. E não tinha pouco cachorro nesse lugar. Porque o único meio de locomoção era com essas. Ou você tinha aquela quadriciclo de gelo, ou você tinha aquela trenozinho com cachorro. E para um trenozinho com cachorro, você bota 18 cachorros ali, 24 cachorros, 12. É muito cachorro. Então você imagina a quantidade de cachorro que tinha nesse lugar e que simplesmente estavam a 3,6 metros de gelo abaixo. E eu não sei como é que os caras fizeram isso, meu irmão. Mas, tipo assim, onde a casa foi construída, tinha alguma coisa estranha ali. Eles cavaram, encontraram. Porque eles até pensaram que as pessoas podiam estar no buraco, alguma coisa. 3,6 metros abaixo encontraram os cachorros, tá? Aí vamos continuar para você poder entender. Muitas pessoas acreditam que haveria uma explicação racional para o desaparecimento, né, mas o desaparecimento do grupo, né, permanece até hoje sem solução. Hoje as histórias ainda são contadas nas comunidades esquimós sobre os OVNIs, que sequestrou uma aldeia inteira. Embora esse evento no Canadá seja raro e incomum. Há encontros falados em reservas onde famílias inteiras desaparecem sem deixar vestígios, assim como no caso do desaparecimento dos esquimós canadenses. Esses eventos ocorreram simultaneamente
ao surgimento de uma misteriosa luz espaçonave. Brilhou a luz na espaçonave, brilhou uma luz no céu, o cachorro começou a latir, os esquimós já entram para dentro de casa já. Aí olha só, durante o curso de minha pesquisa, fui informado de dois desses eventos. Em certa ocasião, uma família de 14 pessoas, olha só, deixaram para trás pratos que haviam sido servidos na mesa de jantar, uma televisão ligada no quarto e um forno que não havia sido desligado. Então você já vê o caso dos esquimós e aqui agora uma família. Né? Olha para tu ver o nível que é a coisa. Apesar de anos de busca, nenhum membro da família foi jamais encontrado ou localizado. Mas seus parentes podem mostrar a você um círculo queimado no chão, onde eles acreditavam que uma nave espacial pousou e os levou embora. Interessante, não é? Existem até civilizações inteiras que desapareceram sem deixar vestígios, como os maias. Muito na escola, quando você pega os livros de história, eles dizem que os maias desapareceram porque os espanhóis travaram uma guerra com os maias. E aí, basicamente, extinguiram espanhóis e portugueses. Extinguiram a civilização dos maias. Eu digo que é mentira. Não houve nenhum interesse dos espanhóis ou dos portugueses em travar guerra contra os maias. Até porque os maias estavam centenas e centenas de quilômetros adentrado na floresta. E a região onde eles se encontravam não era uma região de ouro ou de riquezas que faria uma região portuária, nada disso. Então eles não tinham esse interesse. Os maias simplesmente desapareceram. Tá? E aí a gente começa a ver algumas coisas aqui, né? E nós vamos entender primeiro o pensamento dos Star People, da galera dos esquimós, e depois nós vamos chegar a uma conclusão. Só para você poder entender aqui, ó. O que aconteceu com eles ainda permanece um mistério. E alguns acreditam que também foram levados. Ao escrever essas linhas, neste momento, me lembro do astronauta Alfred Worden, da Apollo 11, que compartilhou suas crenças sobre o assunto alguns anos atrás. Nós somos os alienígenas, mas apenas pensamos que eles são outras pessoas, mas nós é que viemos de outro lugar. Então, uma frase que foi dita por um astronauta. E de fato não é mentira. O ser humano é um alienígena. Nós, seres humanos, somos alienígenas. Pensa um pouco. Primeiro veio Adão e Eva, que veio do Jardim do Éden. O Jardim do Éden não fica, pelo menos nessa terra que nós estamos, né? O Jardim do Éden não fica aqui. Você não vê esses 4 rios. Você não vê os 4 rios. A galera fala assim, eu vejo os 4 rios. É porque passou muitas invenções. Porcaria nenhuma. Esses 4 rios não existem. Você vê o Monte Meru? Você vê uma montanha de metal que atrai tudo pro norte? Você vê a montanha de metal aí? Tá vendo a montanha de metal? Tá vendo a montanha de metal? Não tá vendo montanha de metal nenhuma. Muito menos 4 rios dividindo para tudo quanto é canto. Não é aqui. Não é aqui. Tem que começar a raciocinar, pessoal. Não é aqui. Então, basicamente, o Jardim do Éden, eu digo, pode ser que seja no Intramundos, né? Pode ser que seja em outro canto, mas aqui na superfície não é. Se tu for pro Polo Norte, tu não vai ver Monte Meru, não, meu campeão. Sem brincadeira. Então, mas Israel é que tá no centro da Terra. Então, tá vendo o Monte Meru lá? Uma montanha de metal. Tá vendo os 4 rios ali? Não vem, né? É porque agora virou um rio egípcio. Meu irmão. Se for pra acreditar em Papai Noel, também eu vou acreditar, pô. É mais negócio. A gente fala aqui de especulação, mas, pô, aí também já é demais, né? Aí também já é demais. Então vamos continuar para você poder entender. Então eles dizem, né, que o ser humano não veio desse planeta. Tudo aquilo que nasceu na Terra é terrestre. Tudo aquilo que nasceu fora da Terra é extraterrestre. E seres humanos nasceram no Jardim do Éden. O Jardim do Éden não se encontra na nossa dimensão, então nós não viemos daqui. Isso faz todo sentido, tá? Agora, é óbvio, ainda tem outro porém. Existe o processo de hibridização humana. Ou você tem 60 metros de altura. Ou você consegue viver 1000 anos, como diziam na Bíblia? Mas aí Deus amaldiçoou e viveu. Meu irmão, pensa um pouco. Será que Deus amaldiçoou a humanidade para. Vocês vão viver só 120 anos? Ou será que está ocorrendo um processo de hibridização genética, alteração do genoma humano, transformando seres humanos em batatas?
Ah, vamos lá. É mais ou menos essa perspectiva, tá? Vamos continuar. Porque outra pessoa teve que sobreviver e eles entraram em uma pequena nave espacial e vieram aqui e pousaram e começaram uma civilização aqui. E é o que eu acredito. É o cara falando. E realmente, meu irmão, pensa um pouco. Se não são naves voadoras. Tipo, ocorre a desolação, a inversão magnética. E aí os seres humanos, o que acontece com eles? Né, os poucos que se sobram, ou será que se sobra alguma coisa, né? Eles vão lá e recolonizam a Terra novamente. Isso aí é um fato. Inclusive no livro Adão e Eva, que foi proibido pela CIA, né? Espero que você tenha entendido, por quase 60 anos, fala disso. E que eles tiveram o privilégio de estar a par desse tipo de informação. Pois bem, vamos continuar para você poder entender. A doutora Cartley então descreve um encontro que ela teve com alguém que eventualmente se tornaria seu amigo, um ancião que vivia em uma reserva em Dakota do Norte, que teve um suposto encontro com os povos das estrelas. Ele explicou como o povo das estrelas que visitava a reserva não era incomum quando ele era criança, mas quando o governo chegou, entrou e mudou a Terra, o povo das estrelas parou de visitá-la. O nome desse homem era Luther. De acordo com ele, às vezes, quando as pessoas desapareciam na reserva, diziam-se que o povo das estrelas as havia levado para viver nas estrelas. Uma vez que uma família inteira desapareceu, eu era jovem quando a família desapareceu. O desaparecimento aconteceu logo depois que voltei da guerra para casa, provavelmente por volta do ano de 46 a 47. Eles nunca mais foram encontrados. Perceba que tem um padrão, né, de desaparecimento. Quando seus parentes foram visitar, eles encontraram tudo exatamente como se levantassem no meio do jantar e fossem embora. A comida na mesa e tudo parecia estar em ordem, exceto a família. Havia 7 deles ao todo. Eles haviam partido. Ninguém na reserva os viu novamente. Eles realizaram uma cerimônia e o santo homem disse que eles foram levados para viver entre o povo das estrelas. Olha só, vamos continuar para você poder entender. Ele passou a descrever a sua experiência. Foi logo após a construção da barragem. Olha só, isso aqui é outro caso. E esse caso aqui, ele é mais miraculoso ainda, tá? Foi logo após a construção da barragem, cerca de 5 ou 6 anos depois do desaparecimento daquela família. Eu estava perto do lago, numa noite, e os cavalos iam lá para beber a água à noite. E eu queria aproveitar e colher amendoins e colocá-lo no celeiro. Era quase o anoitecer. De repente, os pelos do meu corpo se arrepiaram como um choque elétrico. Eu olhei, meu irmão, o sexto sentido. Você vê pelo arrepiando. Você entrou num quarto, você sentiu um calafrio, um arrepio. Cuidado, que ali não tem boa coisa, tá? Eu olhei em volta e foi quando eu vi um objeto enorme veio por cima da colina ao norte da propriedade e veio devagar. Era do tamanho de um navio de guerra. Sentei-me na beira do lago e observei. Os cavalos fugiram. Eu estava sozinho. A nave moveu-se para o centro do lago e ficou lá sem se mover. Ficou parada suspensa no ar. Em algum momento comecei a voltar para a cabana. Foi quando eles me viram, eu acho, né? De repente uma luz saiu, como uma luz de busca, e caiu diretamente sobre mim. Eu continuei andando. Eu não sabia mais o que fazer. Quando voltei para casa, entrei. Entrei no quarto para olhar pela janela e foi quando os vi. 2 deles, eles estavam no meu quarto. Eu parei congelado no meu caminho quando eu os vi. É aquilo que eu falo, a paralisia. Os caras, eles têm um equipamento que paralisa as pessoas. Eles olharam para mim e pareciam tão surpresos quanto eu. Eles tinham cerca de 2,10 a 2,5 metros de altura e eles estavam vestidos com uniformes de cores claras que brilhavam quando a luz da nave os atingiu. Comecei a recuar em direção à porta e eles me disseram que não me machucariam. Eles estavam procurando por algo. Eu entendi que era algo que eles haviam deixado para trás ou deixado aqui, mas não conseguiam encontrar. Quando perguntei o que procuravam, responderam, mas não entendi o que diziam. Ele passou a descrever como, quando eles voltaram em sua nave e partiram, a nave parou e pairou sobre o local onde a família havia desaparecido. Aquela antiga família tinha desaparecido.
A cabana deles foi submersa na água depois que o lago foi construído pelo governo. Assim por cerca de 30 a 40 minutos. A espaçonave simplesmente ficou pendurada lá. Nenhum movimento, nenhum som, e de repente ela se moveu para cima e desapareceu. Eu não vi isso novamente desde então. Uma coisa que Luther lembra vividamente é o fato de que eles tinham essa coisa parecida com um bastão. Sabe o sabre de luz? Você acha que aquele sabre de luz vem da onde? Meu irmão, você acha que aqueles caras lá de Hollywood, você acha que eles pensam em alguma coisa? Você acha que vem da onde o bastão? Vem exatamente das outras civilizações. O bastão deve ter falado algo pra eles ou algo assim. Tem um seriado chamado Loki. Loki, depois vocês procuram. Logo nos primeiros episódios, os caras usam um bastão que dizima as pessoas. De onde é que será que eles tiraram esse bastão? Tu pega lá a civilização de Tartá, Pararapuru, Riá. Os caras usavam um bastão. Mas de onde é que você encontra um bastão que dizima, né? E desola? Pois é. Né? Olha só. O bastão deve ter falado com eles, ou algo assim. Porque assim que o apontaram em todas as direções, eles pareciam satisfeitos por eu não ter o que eles procuram. Né? A coisa ia ficar feia se ele tivesse. Eles então o colocaram no coldre e eles me disseram para não ter medo e eu não tive. Na verdade, eles agiram como se eu não estivesse na sala. Apenas me ignoraram, por assim dizer. Eles estavam todos ocupados. Eles tinham a forma de humanos, ó, humanoides, aquilo que eu falei. Lembro-me que eles usavam luvas porque eu observei aquela máquina de bastão enquanto eles estavam na sala. Ainda me pergunto como ele sabia que não havia nada na sala de algo que eles estavam procurando. Eu já disse isso e direi novamente. O fenômeno dos OVNIs realmente não deixa nenhum aspecto à humanidade e expande muito a consciência humana, de tal maneira como percebemos a nós mesmos. Né? E aí ele vai falar o seguinte, né? Que a experiência com os OVNIs é uma experiência que você vai levar pro resto da sua vida, né? E aí fala, ó, talvez outras raças usem sua tecnologia para descoberta, avanços, serviços aos outros e muito mais, em vez de simplesmente usá-la para lucrar de alguma forma ou usá-la para armamento como nós, ou para dominar e subjugar os outros povos. Eu não sei. No final do dia, o que mais precisamos em nosso planeta é questionar a forma destrutiva de como vivemos aqui, o que estamos fazendo e por que vivemos da maneira que vivemos quando temos potencial para criar uma experiência humana onde todos possam prosperar, viver em paz, saudáveis e em abundância. Meu irmão, muito simples. Nova ordem Pararapururu, Coelhinho da Páscoa 1, 2, 3, mundial. Se não tivesse esses verdadeiros monstros milenares aí, nós estaríamos prosperando no Jardim do Éden 2.0. É muito simples. A culpa não é nossa, não é nossa. Se tirarem esses monstros do poder, em 2 ou 3 gerações estaremos no paraíso. O problema são eles, que criam leis, que dificultam, que fomentam, que colocam música porcaria e todo tipo de coisa. Não é o ser humano que apodrece a coisa, são esses caras. Essas são as verdadeiras maçãs podres que corrompem o maçanzeiro inteiro. Pois bem, aqui é uma perspectiva de uma mulher, né, que ela é professora e ela fala ela é descendente dos Cherokees, dos Chacals, e ela fala sobre a quantidade de abdução de alienígenas que apareceu para tudo quanto é lado. Só que nós precisamos entender alguns pontos aqui e eu acho que é importante, tá? E esse é o ponto chave, o X da questão. Nós precisamos entender o seguinte: as pessoas que desapareceram nunca mais voltaram em momento nenhum. Nós só podemos considerar 2 coisas. Quando você é investigador da polícia, você lembra de 2 fatores. Óbvio, isso é mais do que óbvio, é lógica. Se a pessoa nunca mais apareceu, depois que passou, você está procurando um cara que foi sequestrado, por exemplo. Passou 5 meses, você nunca mais achou o cara, o que você pensa? Pô, o cara morreu. Pois é o que eu penso dessa galera aí. Por quê? Porque simplesmente nunca mais acharam vestígio, nunca mais voltou para contar a história. Pô, era muito fácil chegar a uma civilização dessa, chegar 2, 3 caras e chegar em outra civilização e falar assim, ó, a gente foi com eles, a gente tá lá de boa, tal. Não, simplesmente desapareceram. E os povos primitivos, os povos ancestrais, desconhecem da verdade. Eles não sabem, eles não entendem. Não entendem. Não entendem. Então, o que acontece? Pode muito bem esses OVNIs terem
abduzido as pessoas e levado para o matadouro. Eu sou um cara, não, você é pessimista. Ô, meu irmão, eu vou dançar na boqueta da garrafa com um ETzinho. Isso é na boqueta da garrafa, eu tenho Bilu do meu lado, dançando. Na boqueta. Meu irmão. É. Só para você poder entender, nós somos o celeiro desses caras, nós somos os alimentos desses caras. Por que você acha que antigas civilizações faziam rituais? Mas fazer ritual para Deus nunca pediu sequer um ritual. Nunca, nem para Abraão, nem nunca pediu o filho de Abraão para que viesse assim. Meu irmão, leia Atos 7. Nunca vos pedi ritual algum, assim diz o Criador. Nunca vos pedi ritual. Vocês é que faziam oferendas a Astarote, Moloque e Baal. Nunca vos pedi. Que espécime de sacrifícios podem saciar a minha vontade? Então simplesmente Deus não precisa de absolutamente nada. Nada. Agora, pega lá, tribo maia. Tinha que fazer sacrifício no solstício para ter boa colheita. Pega lá, Azteca e Inca. Que eu não posso nem ficar falando aqui, mas você já sabe como é que os caras sacrificavam. Aí tu pega lá toda a antiga civilização dos hebreus, os caras são tudo politeístas, né? Adoradores de diversos deuses. Os caras fazendo sacrifício. Pega os egípcios, pega lá os babilônicos, os persas, a galera da Ásia, todo mundo fazendo sacrifício a deuses. Verdadeiro banho de sangue para deuses. Agora, por quê? Por que fazer sacrifício para deuses? Porque esses seres se alimentam, primeiro, da nossa energia, isso é mais do que óbvio, e segundo, se alimentam de nós mesmos. De nós mesmos. Então, pelo registro histórico de antigas civilizações, nunca foi boa coisa essas entidades estarem aqui. Nunca foi boa coisa. Ponto principal é esse. Ponto principal é esse. Ai, mas eles são seres evoluídos. Meu irmão, o ser humano era evoluído. Adão e Eva eram super evoluídos. Adão e Eva, eles tinham a capacidade intelectual de construir qualquer disco voador. Nós não estamos evoluindo, nós estamos degenerando. Essa é a verdade. Né? Você pensa, você fica numa história de evolução. Ai, porque Charles Darwin criou a teoria da evolução das espécies. Meu irmão. Tu pega lá um nórdico com um braço musculoso assim, ó. O cara, né, brigão, batalhão. Ou pega, por exemplo, os alemães que foram considerados os seres humanos com QI de 200, as maiores mentes do mundo. E tu pega hoje um rustinho aqui, ó. Papaizinho, estou com fome. Eu preciso de comer a minha manteiga. Meu irmão. Ai, ele não deu like no meu. Meu irmão, você acha mesmo que esses caras de hoje em dia. Você acha que tá ocorrendo evolução? Pensa um pouco. Será que tá ocorrendo evolução? Ai, não chegou o meu iFood. Eu vou ter que reclamar no Twitter. Meu irmão, que evolução que é essa? Há 200 anos atrás, a Alemanha tinha os seres humanos mais brilhantes de sua época. Inclusive o berço de Tartá, Parará, Purururiá era na Alemanha. Os caras super inteligentes chegaram a desenvolver carros voadores. E aí eu te faço uma pergunta e hoje. Nossa, eu sou um ser super evoluído. Se eu voltasse no tempo, eu iria chegar nas antigas civilizações e eu iria ensinar a eletricidade. Aí pega o caboclo lá, né, o Coca-Coludo, né, pega o cara lá, fala, então beleza, meu irmão, tá aqui, ó, 1000 anos pra trás. Faz a coloca a eletricidade pro povo aí, fica calado, chupando dedo, meu irmão. Ai, porque eu queria que ele soubesse. Tipo assim, os caras não sabem produzir eletricidade. Os caras não sabem fazer fogo, o fogo com 2 gravetos. Vai ensinar o que pros ancestrais, meu irmão? Vai ensinar o quê? Isso não é nada. Isso não é nada. Se pegar o ser humano hoje, esses reclamão de redes sociais, e colocar junto com os macacos, é capaz dos macacos ter que ensinar pra esses caras a comer banana. Tô falando sério, cara. Eu tô falando sério. Então nós não estamos evoluindo. Tira isso da cabeça. Né? É uma bizarrice do mundo. Inclusive o próprio Charles Darwin, no seu livro, logo no índice ali, logo na primeira página, logo que você vira a página assim, tem uma dedicatória. Ele fala basicamente o seguinte: qual é a frase do Charles Darwin? Se vocês não encontrarem evidências que correlaboram com a evolução das espécies, por favor, descarte essa ideia. Pois é, meu irmão.
Eu só acho que o cara errou numa coisa. Porque o ser humano não está nivelado. Nós não somos em algo nivelado, sem evolução. Nós estamos desevoluindo. É uma coisa bizarra. É o oposto. É o caminho inverso do que foi feito. Por exemplo, na hora de escolher para o poder um representante que seja forte, fale vários idiomas, que seja alguém viril, que vai governar o país e vai botar para melhor, o que o povo faz? Cacia, cacia! Pois é, meu irmão. A civilização não é capaz de escolher nada que presta. Nada que presta. A humanidade já decaiu, sucumbiu à sua própria perdição. Sem brincadeira. Sem brincadeira. Se botar um bando de elefantes brancos no poder, é capaz de sair melhor, é capaz do Brasil começar a progredir. Então, eu estou tentando explicar para vocês que a humanidade é decadente, é burra, não está evoluindo. Então, tira isso da sua cabeça. Por que você precisa tirar isso da sua cabeça? Porque esses alienígenas não estão fazendo grandes avanços para a humanidade. Ai, porque eles têm discos voadores. Os seres humanos já partilhavam dessa tecnologia. Que nos foi tomada. Nos foi tomada. É basicamente isso. O ser humano vivia 1000 anos, tinha o sangue dourado, o sangue da realeza. Né? Aí quando você pega as novas gerações de seres humanos que são coabitados na Terra, é uma grande porcaria. A próxima geração que vai existir agora, seres humanos de 90 centímetros, com sangue preto, o olho totalmente preto. Seres humanos que não conseguem viver sem a existência desses caras. Pois é. Então nós temos que lembrar que Deus nos deu tudo. O Criador assim nos deu tudo, mas nos foi tomado. E aqueles que tomaram ficam cuspindo e as pessoas acham que aquilo ali é chuva. É simples assim. Então o que acontece? Muitas pessoas vão dizer que esses OVNIs eles são sensacionais e que esses seres são ilustros, evolutivos e que colaboram para o avanço da humanidade. Só que você precisa lembrar que já foi feito um experimento onde, dizendo o nome Jesus, Cristo, Jesus, no meio de uma abdução alienígena, no meio de qualquer porcaria, no meio de um sonho, de um pesadelo, se você clamar o nome Jesus, você, em 99% dos casos, praticamente 100, tá? Vocês, o processo de abdução é interrompido. Teve um caso nos Estados Unidos de um cara que era famoso por ser abduzido. Famoso. Ele estava dormindo no quarto dele, ele acordava quarteirões de distância. Ele sentia uma frequência, uma luz, e de repente ele estava em outro lugar. Passava-se horas e estava em outro lugar. Tentou de tudo, fez de tudo, meu irmão. Botou chapa de aço no teto, tentou de tudo para não ser abduzido. Nada resolvia. Até chegar o momento do cara ficar extremamente insatisfeito com a situação e proclamar o nome de Jesus. E aí, quando ele estava tentando ser abduzido de novo, ele proclamou o nome de Jesus. Na mesma hora, aquilo foi cessado. Na mesma absoluta hora, aquilo foi cessado. E naquele dia ele não foi abduzido. E essa é a história que você encontra aí quando você começa a pesquisar sobre ufologia. Por que os ETs têm medo de Jesus? Por que esses discos? Porque simplesmente eles são anjos caídos. E é uma hierarquia de anjos caídos e de híbridos. Enquanto que existem discos voadores a mando de Deus. Existem. Pode ter certeza que existe disco voador no céu. Pode ter certeza. A tecnologia empregada dos discos voadores não é algo que foi desenvolvida pelos anjos caídos, mas sim é algo que replicaram. Eles aprenderam em algum lugar e replicaram esse conhecimento nos dias atuais. Então, o espelho hoje do âmbito tecnológico é o que está no céu. Então, se existe discos voadores, pode ter certeza que no céu também tem. Agora, existe uma regra universal, exclusiva a tanto os judeus quanto os cristãos e os pessoal do Islã também tem a mesma regra. Deus não quer se revelar de forma explícita à humanidade. Inclusive existe uma regra moral para que os anjos não se revelem aos seres humanos, a menos que Deus assim permita. Por quê? Porque basta você se revelar para o ser humano começar a achar que anjo é Deus. Tu vê um ser de 60 metros brilhante, que levita,
que lê mentes, que altera o espaço-tempo, altera a matéria, porra, esse é Deus. Mas não é um anjo. E outra coisa que é importante as pessoas entenderem, que é importante, se Deus se revelar para as pessoas, até o diabo vai se passar por bom samaritano. Porque se as pessoas souberem que existe um Deus que condena a morte eterna e que está visível e palpável aos olhos, ninguém vai mais pecar. Então o pecador vai ser o pecado do pecador vai ser ocultado. Então o motivo de não estar presente de maneira instintiva, expressa, é para ver quem é quem. Para ver quem realmente vai correr atrás, quem realmente vai, sabe? Então essa é a perspectiva. Por isso que Deus não atua de maneira soberana assim. E eu acredito que nem no céu isso acontece. Porque se isso acontecesse no céu, nem os anjos iriam cair. Porra, se um ser de 60 metros, com 1 milhão de QI, que levita, que não sei o quê. Pô, se ele soubesse da existência de um Deus super soberano, esse ser não ia fazer besteira de cometer erro. Meu, pelo amor de Deus. Mas por que acontece erro? Porque provavelmente esses seres nunca viram a face de Deus. Eu acredito que eles viram o Espírito Santo no céu, mas porque se você vê a soberania de Deus, quem é o cara, quem é o ser que vai deserrar? Não tem, cara. Então, mais ou menos essa perspectiva. Então, assim, existem discos voadores, existem alienígenas do bem, existe, são anjos, amando do Criador, existem, mas raramente eles vão se revelar aos seres humanos. Raramente, em casos assim de 1000 anos, eles nunca vão querer se revelar, porque eles não desatam a vontade de Deus. Já outras raças, né, não estão nem aí para a vontade do Criador, só querem ver a raça humana pegar fogo. Inclusive, esse desaparecimento dos esquimós, eu não me enxergo como boa coisa. Os caras lá acham que é boa coisa. Eu não acho que é boa coisa. Eu não acho, meu irmão. Ainda mais que animais como cachorros, eles são extinguidos ali, meu irmão. Aí é, sei lá. Por isso que eu falo pra vocês, tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Bom, espero que esse vídeo tenha ilustrado a mente de vocês. A gente tá falando aqui de obras extraterrestres, mas vale a pena a gente pelo menos debater sobre esse assunto, tá? Não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda demais a divulgar esse projeto. Quem quiser conhecer meu trabalho, links aí na descrição. Inclusive no próprio e-book mesmo você conhece o meu trabalho por aí, tá bom? Quiser baixar esse e-book, tá lá no nosso veículo de comunicação oficial. Eu achei interessante trazer essa história dos esquimós para vocês verem como é que a coisa é bizarra, né, meu irmão? Como é que a coisa é bizarra. Bom, vou ficando por aqui. Fique na paz.